Olá, hoje nós vamos conversar com o Dr. José Oscar Miller, psicanalista. Vamos falar sobre um assunto bem delicado, mas muito importante, pois é considerado um dos males da humanidade, que é a depressão. E o Dr. Oscar, depois nós vamos falar sobre o convênio que a clínica Dr. José Oscar terá com o CORE. Mas antes disso, vamos começar pelo princípio, doutor. O que é a depressão? Tudo bom? Tudo bem. A depressão pode ser caracterizada como um distúrbio mental onde nós temos um humor alterado, um humor deprimido das pessoas. Isso acarreta uma angústia, uma invalidez e uma tristeza imensa nessas pessoas. Essas pessoas tornam-se infelizes. E a depressão pode ser considerada, então, uma doença por inteiro, assim, né? Doutor? Sim, hoje a depressão é considerada como uma síndrome, devido à quantidade de sintomas que ela apresenta em uma pessoa. Mais ou menos quais os sintomas, assim, um sinalzinho, assim, que a pessoa... Nós temos, assim, uma desvalia, a pessoa se sente uma pessoa com uma baixa autoestima, um poder de realizar as coisas, a sua atividade profissional, a sua relação com seus familiares, as suas ações sociais estão extremamente prejudicadas com a depressão. E inclusive as tarefas do dia a dia normal. As tarefas do dia a dia normal estão exatamente muito prejudicadas. Por isso que hoje nós temos um contingente enorme de pessoas que são demitidas das suas atividades porque não têm mais condições, não têm mais a força, energia para desenvolver os seus trabalhos normais como eles faziam anteriormente. E quem que a depressão atinge? Nós temos dados hoje que em torno de 15% da população americana, a partir dos 65 anos, já tem sinais nítidos e claros de depressão. A Organização Mundial de Saúde estabelece que a depressão já é a terceira causa de doença incapacitante, perdendo para as doenças cardíacas e a AIDS. E qual é a idade? Mas não tem idade, criança também hoje sofre, né? Há 20 anos atrás se tratava a depressão na faixa de 40, 50 anos. Hoje o contingente de jovens já atingidos pela depressão é simplesmente alarmante. E essa depressão, né, que é um problema de saúde pública considerado, né? Sim. Ela também vem de muito tempo, né? Desde lá do... Exatamente. A gente sabe que na Grécia Antiga, ela era denominada a melancolia, ou também chamada a lama negra. Quando se fala em depressão, a gente esteja falando da doença mais antiga que acomete a humanidade. E os sintomas, então, seria esse humor... humor depressivo, né? Uma baixa autoestima, né? Uma desvalia. Nós podemos ter um aumento ou diminuição do peso. A depressão também está associada com um distúrbio do sono, muito importante mesmo, distúrbio do sono. E a depressão também atinge o sistema imunológico, porque a gente vê pessoas deprimidas com uma quantidade muito maior de faringites, otites, né, e gastrites. Então a depressão também atinge o sistema imunológico. A pessoa fica... Porque a depressão não é uma doença só do cérebro, é uma doença do físico como um todo. E para evitar que o principal fato que pode acabar com a vida da pessoa, que seria ou desenvolver uma doença mais grave ou até mesmo suicídio, né? Sim, sim. Sempre o tratamento profilático, né? Exatamente. A prevenção na depressão é de fundamental importância, porque nos estágios iniciais de uma depressão leve, as chances de remissão de todos os sintomas são muito grandes, muito certo que a prevenção realmente na depressão é o tratamento adequado.
E também uma ajuda multidisciplinar, que nós estávamos conversando antes, né? Exatamente. Uma ajuda multidisciplinar através do psiquiatra, a adoção de medicações também é fundamental. Então, assim, ó, o paciente com depressão ele tem que ser visto por vários profissionais, devido ao risco, posteriormente, se essa depressão aumentar, o risco de suicídio aumentado. E antes também nós estávamos conversando que às vezes uma simples caminhada, o hábito de caminhar. A prática esportiva, né, a atividade física, ela é fundamental. Nós conhecemos hoje trabalhos científicos que mostram que uma atividade física realmente recupera essas pessoas com depressão leve. Então ela é usada na parte preventiva como na parte curativa, a prática esportiva. E então qual o tratamento que seria para a depressão? O tratamento psicanalítico, ele visa, tá, desconstruir, né, esses fatores traumatizantes, fatores que foram responsáveis pelo aparecimento da depressão. Na psicanálise, o paciente vai aprender a se questionar fatos e eventos e vai poder se reinventar, né? Ele vai poder desconstruir aqueles fatores de injúria que acarretaram a depressão. Então o cérebro é capaz de... O cérebro, bem adequado, ele é capaz de se refazer com esses fatores que foram indutores da depressão. Isso acontece, então, o corte do ciclo vicioso dessa enfermidade. E a psicanálise ajuda nesse novo modelo mental. Exatamente, a psicanálise é de fundamental importância na recuperação desses pacientes. Por isso que assim, o mais breve sinal de depressão, o tratamento preventivo é fundamental. Doutor, então, o CORE vai disponibilizar essa parceria com o seu consultório, com a sua clínica, né? Todo representante comercial e dependentes, seus familiares. Dependentes, claro. A nossa modalidade de tratamento é através de uma análise, através da psicanálise, onde nós vamos avaliar os pacientes, né? E vamos ver então em que tipo de depressão esses pacientes vão ser tratados. E sendo representante comercial registrado no CORE, tem um desconto especial. Exatamente, tem um desconto especial. Lembrando também que o Dr. José, ele é membro do Centro Psicanalítico Contemporâneo de Porto Alegre. Isso. Doutor. Mais alguma coisa que o senhor queira nos falar? Eu acho que é isso. Estaremos sempre à disposição. E depois vamos falar sobre outros assuntos, né? Exatamente. Começamos pelo mais pesado, mas depois a gente fala sobre outras coisas boas. Sempre vai ser um prazer estar aqui. Então tá, muito obrigada. Pois não, obrigado.